Fala pessoal, sou Gabriel Oliveira do canal UziMaker. Nesse vídeo eu vou mostrar como fazer uma macro para o M3 para fazer o probe. O probe no Plasma é a função para fazer a tocha detectar a chapa e iniciar o corte a partir da altura ideal. E tem algumas formas de fazer isso. Uma delas é escrever esse código do probe no próprio programa. Outra forma é ter o pós-processador que gere esse código do probe. E também tem mais uma forma que é alterar a macro do M3. Sempre que chamar o M3 no código, o normal é ele só ativar a tocha. Mas a gente pode alterar isso para ele fazer o probe e ativar a tocha junto. Isso vai facilitar para quem usa o pós-processador que não tem como colocar esse probe. Então a gente vai poder gerar um código normal só chamando o M3 e o M3 vai fazer essa função. Essa minha tela foi modificada, eu fiz ela só com as funções que eu achava necessário. E aqui no tocha on eu coloquei para ser ativado o M3. Então quando eu apertar aqui, ele vai fazer o probe e ligar a tocha. Quando eu desligar a tocha, é o M5, vai desligar a tocha e fazer o home do Z. Para modificar a macro M3, a gente vem aqui no meu computador, disco local, Mac 3 e na pasta de macros. E escolhe a máquina, no caso vai ser o Plasma. Então dentro dessa pasta tem várias macros. Já do Mac 3 e tem algumas que eu criei também. No caso a gente vai mudar do M3, A gente pode mudar ela, só entrar nela e mudar, ou a gente pode copiar e renomear, para a gente não perder a informação que tem dentro dela. Caso eu já tenho aqui uma cópia, eu vou escrever aqui na cópia, mas não é para ser escrito na cópia, é para ser escrito no M3. Como o meu já está salvo, eu não vou mexer nele, A gente faz uma cópia só para ter essa informação aqui salva, para não esquecer. Eu não vou usar esse do Spindle para ativar a tocha. Por quê? Porque esse do Spindle já é uma função do M3. E ele ativa mais de uma coisa, ele não ativa só a tocha. Ele liga a tocha, ativa o sinal do THC e também ativa o controle de potência. Só que para mim tudo junto aqui não funcionou muito bem. Então eu separei essas coisas. Antes de escrever o código, eu vou mostrar aqui como eu separei essas funções. E eu separei ela criando outros códigos M. Esse M20 aqui. Esse M20 ele ativa a saída 5, que é a saída que liga e desliga os sinais do THC. Aí o M21 desativa os relés da saída do THC. E esse M22, que é o do spin, que liga a potência da tocha. Como eu controlo a potência da máquina pelo Mac 3, então eu preciso disso aqui. E o M23 desativa o do spin. Eu criei também aqui um M12, que é um home, ele vai fazer o home da máquina. E o M13. O M13 ele zera o eixo Z.
Estou mostrando esses códigos porque eu vou escrever como se estivesse fazendo para minha máquina, né? Então, quem não usar essas funções não precisa escrever esses códigos REM. Então, no arquivo do M3, a gente vai apagar o do spin, porque não vamos usar ele mais. E para escrever o código aqui, ele não reconhece o código G como a gente faz normalmente. Para ele reconhecer, a gente tem que colocar assim. Code. E tem que colocar entre aspas. Esse M22 não precisa colocar. Eu coloco porque é para ativar a potência da máquina. Então a gente vai começar escrevendo aqui agora. Eu coloco um G90, porque se na máquina a gente tiver mudado para G91, não vai dar problema aqui na hora de fazer o probe. Aí vamos colocar um G92. Para zerar o eixo Z. Esse G92 ele zera o eixo Z apenas quando está executando a função, né? Ele não deixa o eixo zerado quando sai da função. Então aqui a gente vai colocar o probe G31 Z-100 F600. O F aqui vai depender de cada máquina, né? Se vai ser maior ou menor, de acordo com cada máquina. Aí depois a gente vai botar um G92 de novo. Pra gente deixar zerado, né? Depois que fez o probe, ele vai zerar de novo o eixo Z. Aí a gente vai botar agora um retorno, né? Que vai ser um G0. G0 Z. E aqui nesse retorno vai depender se a máquina usa sensor ômico ou cabeçote flutuante. Se for sensor ômico, a gente deixa 0. Se for cabeçote flutuante, a gente vê o valor, né? No meu caso aqui é 7, e coloca Z7. Mas eu uso esse valor parametrizado porque se eu quiser mudar, fica mais fácil. Então eu vou botar cerquilha 10, que é o parâmetro que eu uso para definir esse valor. Dessa forma aqui, quando a gente ligar a máquina, ela não vai ter valor nenhum nessa variável. Então ele não vai retornar. Ele vai trabalhar como se fosse para sensor ômico, né? Aí a partir de que rodou o primeiro programa, a gente botando uma cerquilha 10 igual a um valor, aí sim essa variável vai ter um valor. E a partir de que pegou um valor, ele só vai perder esse valor se desligar a máquina ou se for modificado de novo esse valor. Então vamos colocar
mais um G92. Sim, aí quem não quiser usar também esse valor parametrizado, pode colocar o valor aqui, 0, 7, o quanto for necessário para a máquina. Pronto, então aqui já seria o programa, já está pronto. Mas aí a gente tem que fazer duas coisas, né? Para quem usa THC, a gente precisa resetar o valor da correção do THC. Então a gente bota aqui reset THC e bota os sinais de parênteses. Aí aqui ele vai resetar o valor da correção que o THC fez. Aí depois a gente precisa ativar um relé para ligar a tocha. Mas a gente não pode colocar a função de ativar o relé aqui, porque como essas macros ela lê de forma diferente também, ele não vai dar, tipo, ele não lê linha por linha. Ele lê várias coisas de uma vez e algumas coisas têm prioridade, né? Então a gente tem que colocar aqui um while. Por quê? Porque ele vai mandar a máquina ler esses códigos primeiro e depois ler o código de ativar a tocha. Então escreve o código assim, né? E na linha de baixo coloca só um W e end. Para finalizar essa função while. Então depois dela que a gente pode colocar a função para ativar a tocha, que é activate signal output 1. Isso aqui vai ativar o relé 1. Alguns códigos usam o do spindle para ativar o relé, mas aqui não funcionou. Se eu usasse o do spin, ele estava ativando antes de ler esse código. Então a gente não quer isso, porque senão a tocha ia ligar estando lá em cima ainda. E aqui, como eu uso o THC, no próprio THC ele tem o delay do arco, mas para ter uma precisão melhor, eu coloco o delay do arco aqui no código também. Então vai ser um G4 P 0.9. E por último, cadê? Por último eu coloco um M20. Nesse caso do M20 é só para mim mesmo, porque esse M20 vai ligar as saídas dos sinais do THC, né? É a saída 5.
Pronto, aqui já é o código do probe, só salvar ele e já está feito. Quando abrir a máquina e colocar um M3, no meu caso eu coloquei na tela, mas a gente pode digitar aqui M3 e ele vai fazer o probe. Então, como a gente está usando uma saída para ativar a tocha, a gente tem que fazer uma edição no M5 também. Porque no M5 a gente tem o do spin stop, mas pode ser que ele não desative aquela saída. No caso do M5, a gente só vai precisar colocar o código de desativar o relé, que é o deactivate signal output 1. Então salvou, pode fechar. No meu caso, eu coloquei mais alguns códigos aqui no M5. O M21 ele desativa os sinais do THC. Aqui desativa a saída 1, que é o da tocha. E esse M12 faz um home. Então sempre que desliga a tocha, ele faz um home. E essa função eu achei bom também, porque quando a gente reseta a máquina, né, a minha máquina está configurada para ela dar um M3. Um M3 não, um M30. Então quando a gente ativa o M30, ele também ativa um M5. Então sempre que eu ligo a máquina, a minha máquina está referenciando o eixo Z automaticamente. Então isso facilitou um pouco aqui o trabalho. E para brincar um pouquinho, eu também alterei o M4. Né? Como no plasma a gente não usa M4, então eu estou usando o M4 para quando quiser cortar uma chapa mais grossa. Né? E a gente precisa fazer a furação. Então ele faz o probe, né? Retorna aqui o necessário e retorna mais 6. Né? Ele vai ficar a 6 milímetros de distância da chapa, vai ativar a tocha e vai descer a uma velocidade de 200 milímetros por minuto até o zero. A partir daí inicia o corte. Então vai ter essas duas funções. O M3 seria um probe para uma chapa fina e o M4 um probe para uma chapa mais grossa. Aí como a gente alterou lá o do spindle para ser ativado só pelo activate signal da output 1, a gente tem que modificar aqui nas configurações. A gente tem que deixar habilitado esse Disenable Spindle. Porque se a gente deixar habilitado, ele ainda vai fazer aquilo de dar prioridade e ligar a tocha antes de executar o código. Então a gente marca essa opção. Aqui na saída de sinais é a mesma coisa, né? Acho que já fica ativo. A saída 1 e no 17. Com isso também os códigos ficam mais simples. Esse código aqui tinha 150 linhas, agora ele só tem, acho que é 77 linhas. Editar código. Pode ver aqui que no código não tem mais comando de probe. É só M3 e M5. Assim qualquer pós-processador que
que funcione para router, também vai funcionar para plasma. Porque a gente vai botar ele para chamar só o M3 e o M5, e o próprio MAC3 faz a função do probe. Vou mostrar aqui os movimentos do M3 e do M4 e depois fazer esse corte. M3, e já estaria pronto para fazer o corte. E agora o M4. E o M5, faz ele retornar. E agora cortando a peça. É assim que faço os cortes na máquina e consigo gerar os códigos pelo Aspire mesmo, sem ter problema com o probe. Fiz esse projeto de tela, né, com as funções que eu achei necessárias, e estou pensando em fazer um projeto mostrando como criar essa tela a partir do zero, né? Não modificar uma, mas apagar tudo e criar uma do zero. Então comenta aí se vocês querem um projeto desse tipo. Valeu, pessoal!